E domingo é a prova da primeira fase da FUVEST. Os últimos dias antes do vestibular são dias de estudo para muitos candidatos, né? E de nervosismo para quase todo mundo. Pois é, o fato de que no meio do feriado prolongado os cursinhos estão lotados. Todo mundo esperando aquela dica, né, que pode fazer a diferença na hora da prova. Domingo, a caneta vai ter que parar, e de preferência na alternativa correta. São 90 questões de múltipla escolha na primeira fase. Borracha só no rascunho. A resposta precisa estar na ponta da língua, mas por enquanto, o que está na boca de muitos deles é a ponta do lápis e o que sobrou das unhas. Acho que é normal todo mundo passar um pouco mal no dia da prova. Difícil comer, complicado dormir e bem fácil começar o dia pensando em vestibular. Acordo mais ou menos umas 5h30, aí eu olho para o lado, na minha parede tem um monte de fórmula de física. Eu olho no chão, tem um monte de livro, um monte mesmo, livro de geografia, de história, de física, de química. Nota 10 nos estudos e 0 na vida social. Teve gente que mudou de cidade e de rotina. Parei de sair, perdi namorada, não tem mais TV, internet, computador. Nada de balada? Nada, cortei total. A diversão fica por conta de algumas aulas. Na última, o professor dá um estímulo, arranca aplausos. Que é para eles fazerem bonito no fim de semana. Afinal, são 10.557 vagas super concorridas. Cafezinho curto no feriado prolongado. Gente, eles estão bem no meio do intervalo. São 20 minutinhos, tempo suficiente para tomar um café, lanchar, bater um papo, dar uma relaxada. Mas dá só uma olhada na sala, quase lotada. Eles não saem daqui, não querem perder por nada os minutos finais antes da prova. A gente fica vendo o que a gente sabe, o que está faltando, o que não está faltando, se está dando certo. Gerenciamento de tempo é uma estratégia importante. São 3 minutinhos e 20 segundos para cada questão, é um tempo bastante curto. Perceber que São Paulo tem trânsito terrível, então calma e sair mais cedo de casa. Eu estou preparado. Acho que eu estudei bastante, assim, eu acho que vai dar certo esse ano. Bom, e para falar sobre o vestibular da FUVEST, está aqui no estúdio do SPTV o professor Matheus Prado, que dá aulas num cursinho voltado para alunos de baixa renda, né, professor? Boa tarde. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Chico. Boa tarde, é o cursinho EFIU, né, que é uma ONG que ajuda as pessoas que têm dificuldade. A concorrência é muito grande, todo mundo estuda muito. O que faz a diferença? Quem é que consegue passar no vestibular da FUVEST? Na verdade, quem conhece bem a prova da FUVEST, quem conseguiu é que nem massa de bolo. Quanto mais vezes você fizer o bolo, melhor o bolo sairá. Então, quem resolveu muitas questões, principalmente questões da FUVEST durante o ano, conhece bem o vestibular. A FUVEST é um vestibular que todo ano ele é muito parecido, então quem fez várias vezes a prova sabe como vai ser a prova, não vai ter grandes novidades. Agora, professora, a gente viu que os cursinhos estão lotados aí no meio de um feriado prolongado. Hoje, há 2 dias da prova, o que fazer? Na verdade, o que vai aprovar as pessoas no vestibular é a história de vida de cada um, como se dedicou todo esse ano, mas talvez falte 1 ou 2 questões para uma pessoa ou para outra. Então, talvez falte 1 ou 2 questões. Então, tem algumas questões que podem cair, principalmente para a FUVEST ter questões interdisciplinares. Eu acho que a crise econômica coloca em evidência a questão da crise de 29, coloca em evidência os totalitarismos depois de 29. A pessoa não tá tendo vida social, mas é bom ficar de olho no que está ao redor. A crise econômica, que pode remeter para 29. Pode remeter para 29, a FUVEST não vai dar crise econômica. Os totalitarismos que vieram depois de 29. E isso, o que tem acontecido no mundo? A gente tem uma onda de mudanças no mundo, como teve na América Latina uma virada à esquerda, a Europa uma virada à direita, que nós tivemos depois de 29 no mundo. Totalitarismo para evitar a esquerda na Itália, na Alemanha, essas coisas podem cair. Coisas que caem na FUVEST, em biologia, com certeza, fisiologia humana, na primeira fase, em química, uma prova mais conceitual, uma prova muito difícil de matemática, vamos ter uma prova muito fácil em português, interpretação de texto. É bom olhar as passadas, né? Olhar as passadas, porque, por exemplo, você perde tempo estudando gramática e provavelmente não cairá nada de gramática. Você perde tempo estudando regras gramaticais em inglês e provavelmente não vai cair nada, vai cair interpretação de texto. Então, tem algumas provas da FUVEST que são mais fáceis. Física geralmente é mais difícil, As 3 né? provas mais difíceis, a prova de matemática é muito difícil, a FUVEST é muito conservadora, ela precisa se reformar nisso. Vai cair coisas, trigonometria muito difíceis, vai ter que estudar, vai ter que saber fórmula. Física é uma prova bem difícil, a prova de química é uma prova conceitual. A prova de português é uma prova que vai
ter interpretação de texto, fácil de fazer, você não vai precisar ter muito conhecimento anterior, a não ser as questões que caírem de literatura. Inglês não vai dar para aprender no cursinho, inglês. Agora, professora, a gente sabe que a preparação para o vestibular envolve toda a família, né? Como é que fica a família nessa? É fundamental, é um momento de ansiedade, a gente pede calma na prova, mas é só quem está vendo para isso. A família é fundamental, quem não está prestando, quem vai prestar de novo, é fundamental apoiar, acompanhar desde o início, ajudar na estratégia de prova, ajudar que o aluno conheça a prova da universidade que ele vai prestar e apoiar o aluno é fundamental nesse momento. Ok, muito obrigado, professor, Obrigado, Chico, pela sua participação, pelas dicas aqui para quem vai fazer o vestibular da FUVEST, né? E tem mais conversa com o presidente do Instituto Enfio, Matheus Prado, daqui a pouco na internet. Logo depois do SPTV, ele esclarece outras dúvidas dos internautas lá no nosso site. Participe!